Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio, e baseado no meu livro, toda semana aqui nesse canal nós analisamos com profundidade uma passagem da Bíblia. O tema que vamos analisar hoje é um Jesus irado. Mas antes de entrar no assunto, não se esqueça de dar um joinha aí no nosso vídeo, estoure esse like aí de joinhas para nós. Se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. E se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links onde você pode adquiri-lo. E se você não assistiu os outros vídeos que nós já fizemos, vou deixar aqui também na descrição desse vídeo os links para que você possa assisti-los. Como já expliquei aqui em alguns vídeos anteriores que eu já fiz nessa série, os 4 evangelhos que hoje se encontram nas Bíblias atuais são apenas uma pequena amostra de diversos relatos que existiam, né, nos primeiros 300 anos do cristianismo, relatos biográficos sobre Jesus. E, conforme eu já expliquei também em outros vídeos, a partir do Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325, o imperador Constantino ele tentou nesse concílio fazer uma crença única, né, e por motivos políticos e de interesses da época, né, ele foi escolhendo, né, alguns livros que se harmonizavam melhor com os interesses dos detentores do poder na época. E com o apoio do Império Romano, esses livros foram sendo copiados, porque tinha dinheiro, tinha recursos, tinha escribas. E os demais, né, as centenas de outros relatos sobre a vida de Jesus foram deixando no esquecimento. Mas graças à arqueologia, hoje a gente tem descoberto vários desses relatos aí escondidos, enterrados, que se preservaram com o tempo. E a gente vê outras visões, outros pontos de vista, né, sobre esse personagem Jesus. Mas, mesmo analisando apenas esses 4 evangelhos que temos hoje em nossas Bíblias, mesmo sendo livros que foram, né, filtrados, né, foram amaciados, né, foram modificados, né, corrigidos, adaptados através dos tempos, mesmo assim, a gente, mesmo com um esforço muito grande, né, dos escritores, a gente percebe nesses 4 evangelhos que foram escolhidos, né, um esforço dos escritores em mostrar um Jesus bondoso, um Jesus calmo, um Jesus compassivo. Mesmo assim, ainda em uma passagem ou outra, né, a gente nota que eles deixam escapar alguns momentos em que Jesus se mostra uma pessoa nervosa, né, uma pessoa rude e até mesmo irado, né? Então aqui nós vamos analisar algumas dessas passagens e vocês vão perceber, né, que às vezes a pessoa, o religioso médio, lê os evangelhos, os relatos biográficos de Jesus várias vezes e não percebe, né, não chega a perceber esses relatos específicos aonde Jesus mostra uma personalidade um pouco diferente do que normalmente os evangelistas tentam mostrar nesses evangelhos que temos hoje nas Bíblias atuais. O primeiro relato que vamos analisar aqui hoje se encontra no Evangelho de João. Então, se você tem uma Bíblia em casa, pode abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo esse relato do Evangelho de João, capítulo 2, versículo do 1 ao 14, do 1 ao 4. Né? João, capítulo 2, versículo de 1 ao 4. Veja bem, acompanhe comigo, diz assim, ó: Ora, no terceiro dia realizou-se uma festa de casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos foram também convidados para a festa de casamento. Quando o vinho estava escasseando, a mãe de Jesus disse: Eles não têm vinho. Mas Jesus lhes disse, agora preste atenção na resposta de Jesus: Que tenho eu que ver contigo, mulher? Minha hora não chegou ainda. O que você achou desse relato? Você observou a resposta que Jesus deu para sua mãe? Você considera essa resposta, essa expressão,
uma expressão vinda de uma pessoa branda, calma e compassiva? Você pode observar no relato, na sua própria Bíblia aí, que Jesus e seus apóstolos foram convidados para uma festa de casamento na cidade de Caná. A mãe de Jesus, Maria, no caso, estava presente. E a certa altura da festa, acabou o vinho, né? E Maria relatou isso a Jesus, né? Obviamente, ela não estava apenas informando o fato a ele, né? Mas parece que estava sugerindo que ele fizesse algo, né? Então, nessa altura, Jesus vira para ela e, numa reação até grosseira e desrespeitosa, ele fala isso, né? Essa expressão. Que tenho eu que ver contigo, mulher? Você aí que está me vendo aqui agora, você teria coragem de responder a sua mãe desse jeito? Acha que esse tipo de reação condiz com uma pessoa calma e compassiva? Será que Maria era uma mulher que merecia uma resposta como essa? Então, esse relato mostra um momento ali que Jesus ele perde a calma, né? Perde a sua mansidão e age de maneira rude, grosseira, intempestiva, dando uma resposta à sua mãe, uma resposta muito mal educada, né? Virar para a mãe e falar assim: o que eu tenho a ver contigo, mulher? Quer dizer, eu creio que qualquer filho que, se você vê um filho falando isso para uma mãe, você vai ficar, né, assim, muito sem graça, né? Você vai sentir até vergonha por esse filho, para falar com a mãe dessa forma. Mas, como vimos, Jesus, ele tratou a mãe dessa forma, nessa ocasião. E esse é um dos exemplos de um Jesus irado, né? Um Jesus nervoso, rude, né? Um Jesus diferente do que normalmente as pessoas tentam mostrar, né? Através dos evangelhos. Um outro relato bíblico que mostra novamente um Jesus irado, descontrolado, nervoso, está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 22 a 28. Então você pode pegar a sua Bíblia aí e conferir na sua própria Bíblia. Mateus, capítulo 15, versículo 22 a 28. É um trecho um pouco extenso, então você pode ler aí e eu vou dar uma explicação pormenorizada sobre essa passagem. Você vai observar na leitura que você vai fazer aí que Jesus estava numa de suas viagens, né? E ele passa por duas cidades chamadas Tiro e Sidom, que são cidades fora da região dos judeus. Ali, uma mulher fenícia, né, da localidade, ela implora que Jesus cure sua filha endemoniada. Ela estava com a filha endemoniada e provavelmente estava desesperada, né? Imagine a situação dessa mulher diante da situação da sua filha. Então, em profunda aflição, a mulher implora Jesus, né? Ela fala: tem misericórdia de mim. Mas Jesus, primeiro, ignora a mulher, né? Porque o relato diz que ele não lhe respondeu nenhuma palavra. Então, Jesus ele ignora totalmente essa mulher desesperada. Mas os discípulos ficaram até sem graça com essa reação de Jesus, né? Falaram assim: gente, uma mulher desesperada, implorando, e o mestre que nem bola dá, né? Ignora por completo a mulher. Então, os discípulos intercedem. Olha bem, né? Os discípulos começam a solicitar que ele fizesse algo. Mas Jesus vira para os discípulos e responde de maneira fria. Ele diz assim: não fui enviado a ninguém, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só, né? Então aí ele demonstra um preconceito muito comum entre os judeus da época. Porque os judeus da época se achavam especiais, escolhidos por Deus, né? E desprezavam completamente as pessoas de outras nações. Mas a mulher, ela não desistiu. Provavelmente ela estava assim, numa aflição tão grande que ela continuou, né,
interpelando Jesus. Segundo o relato que você pode acompanhar na sua Bíblia, ela chega e começa a prestar homenagem a Jesus e pedindo novamente: Senhor, me ajuda. Olha bem, né, a humildade dessa mulher, mesmo depois de Jesus a tratar de maneira fria, primeiro ignorá-la completamente e depois, apesar dos pedidos dos apóstolos, ele falar que não foi enviado para pessoas que não fossem os judeus, quer dizer, desprezando totalmente essa mulher, ela continua insistindo, né? Ela continua insistindo, presta até uma homenagem a Jesus, dizendo: Senhor, ajuda-me. Né? Veja só, mesmo diante de tanta frieza e preconceito, a mulher humildemente presta uma homenagem a Jesus e suplica mais uma vez que Jesus a ajude. Será que agora Jesus finalmente vai se sensibilizar e curar a filha da mulher? Você deve ter observado aí quando você leu o relato. Ele não faz isso. Veja a resposta de Jesus: não é direito tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Olha só a resposta de Jesus. Mais uma vez, Jesus recusa a ajudá-la. E pior, compara a mulher a um cachorro. Os judeus, em geral, consideravam os não-judeus, né, como sendo um animal cerimonial impuro, né, como um cão. Pelo visto, Jesus, através dessa resposta, partilhava desse mesmo ponto de vista. Porém, o mais interessante vem agora. Apesar de ter sido ignorada e depois desprezada por não ter nascido uma judia, né, e finalmente comparada a um cachorro, né, que era um animal que os judeus consideravam impuro, um animal cerimonialmente impuro, a mulher ainda consegue dizer, ela diz assim: sim, Senhor. Olha a resposta da mulher: mas realmente os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus amos. Olha só a humildade dessa mulher. E a aflição que provavelmente ela estava, naquela angústia, tentando que a sua filha fosse curada ali, né? Aí, diante de tudo isso, depois de tanto se esquivar, Jesus finalmente reconhece a fé da mulher e cura a filha da mulher. Mas eu pergunto a você aí que está me vendo: como você reagiria nessa situação? Será que você ia ignorar essa mulher tantas vezes, assim como Jesus fez, até a humilhando, né, chamando ela de cachorro? O que você achou dessa reação de Jesus? Diga aí para mim. Essa reação de Jesus para você demonstrou compaixão? Demonstrou sensibilidade? Demonstrou servindo de um homem manso, brando? De uma pessoa amorosa? Ou para você foi uma reação fria? Uma reação preconceituosa? Realmente, se nós analisarmos de maneira fria esse texto, sem ficar tendenciando, né, para tentar achar alguma maneira de maquiar a passagem, como muitos religiosos fazem, para tentar amainar, branquear, né, essa passagem, se você analisar de maneira direta, né, sem firulas teológicas, você percebe um Jesus frio, preconceituoso, né, rude, grosseiro, né, e que a mulher, de tanto insistir, né, demonstrando uma humildade, demonstrando ali aquele desespero, aquela aflição, né, depois de muito insistir, né, ela finalmente consegue essa cura, né, da sua filha endemoniada, né, que Jesus tirasse esse demônio da filha, esse suposto demônio, né, que estava na filha dela. Então, mais um relato, né, que mostra um Jesus irado, um Jesus rude, grosseiro, descontrolado, preconceituoso, frio, sem compaixão. E diferente do que a maioria dos cristãos, das pessoas que leem a Bíblia, né, imaginam esse personagem Jesus. Um outro relato bíblico que também mostra um Jesus irado está registrado em Marcos, capítulo 9, versículo 14 a 24.
Então você pode ler aí na sua Bíblia, em sua casa, o relato, visto ser um relato extenso, eu vou comentá-lo aqui como eu fiz com o anterior. Você leia aí, né, o relato na íntegra e eu vou comentando aqui para vocês. Nesse relato, nós observamos aí que Jesus, ao descer do monte, onde ocorreu a transfiguração, ele se depara com uma multidão. Tem uma multidão ali, né, os discípulos ali no meio, e tem um homem, né, nessa multidão que está desesperado ali. O filho desse homem, ele está supostamente possuído por um demônio. E ele chega para Jesus, esse homem explica para Jesus que os discípulos tentaram expulsar o demônio, mas não conseguiram. Aí, veja na sua própria Bíblia qual foi a reação de Jesus depois de constatar o fracasso dos discípulos. Veja o que ele diz e perceba que ele realmente estava nervoso, está virado. Veja a reação dele. Ele diz assim, ó geração sem fé, até quando terei de continuar convosco? Até quando terei de suportar-vos? Olha só. Você notou aí, quando você leu aí na sua Bíblia, a reação de Jesus? Olha o que Jesus disse, né? Até quando terei de suportar-vos? Quer dizer, é uma expressão que indica que Jesus não estava suportando mais aquelas pessoas, né? Ele tinha um desprezo muito grande por aquelas pessoas, inclusive pelos discípulos, né? Ficou nervoso pelos discípulos não ter conseguido expulsar o demônio daquele jovem, né? Então a gente nota aí um Jesus insensível, né? Aí, se você continuar no relato, lá diz que ele pede para trazer o menino e imediatamente o menino entra em convulsão ali, né? Na frente de Jesus. Aí o homem explica a situação a Jesus, né? E depois implora para Jesus. Ele diz assim: se puderes, tem pena de nós e ajuda-nos. Olha a situação desesperada desse pai. Se coloque no lugar desse pai. Se você fosse esse homem e o seu filho estivesse passando por essa situação difícil, nessa situação horrível, né? Veja bem, como você se sentiria ao chegar num suposto mestre, que a maioria falando que era um mestre bondoso, amoroso, né, compassivo, e ele vira para você e para todas as pessoas ali em volta e fala que não estava suportando mais essas pessoas, fica nervoso, agressivo, né? E ainda vira e fala: por quanto tempo eu vou ter que suportar vocês? Realmente é uma reação que, se nós estivéssemos no lugar desse homem, com certeza ficaríamos assustados. Mas esse pai desse jovem estava tão desesperado, era uma pessoa tão humilde, que ainda implora Jesus, mesmo depois dessa reação de Jesus, né? E aí, você viu qual foi a reação de Jesus a esse pedido do pai do jovem? Jesus responde dessa forma, olha bem: se puderes, ora, todas as coisas podem suceder aos que têm fé. Porque o homem pergunta, né, humildemente: se puderes, tem pena de nós e ajuda. Aí Jesus: se puderes, quer dizer, né, Jesus desprezando o homem totalmente, falando assim: se puderes, né? Quer dizer, Jesus encarou a pergunta do homem, que estava desesperado, como se o homem estivesse duvidando dele. Se puderes, todas as coisas eu posso. Quer dizer, aqueles que têm fé, tudo pode. Quer dizer, ainda fala que o homem não tinha fé, né? Ainda começa a falar que aquelas pessoas ali não tinham fé, né? Ele fala no começo, né? Até quando, ó geração sem fé, terei de continuar convosco? Então, se coloque no lugar desse homem. Aí o homem ainda fica mais desesperado, né? Com essa resposta grosseira de Jesus, e suplica de novo. Olha a humildade dele. Ele fala: não, eu tenho fé, ajuda-me onde necessito de fé. Então Jesus
resolve expulsar o demônio. Depois de tudo isso, depois dessa novela toda, ele resolve expulsar o demônio. Se você estivesse ali observando esse acontecimento, que conclusão você tiraria da reação de Jesus? Para você, foi uma reação calma, branda, compassiva? Ou você acha que Jesus foi uma pessoa rude, grosseira, nervosa? Veja bem, né? Virar para as pessoas e falar assim: até quando teria de suportar-vos? Olha bem a resposta quando Jesus fala para eles. E depois o homem pergunta: se puderes, cure meu filho. Ele fala assim: se puderes, quer dizer, né? Tudo pode para aqueles que têm fé. Porque ele já tinha falado antes que aquelas pessoas não tinham fé nenhuma, aquelas pessoas, né? E ele, finalmente, depois do homem continuar implorando: não, eu tenho fé, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí Jesus finalmente expulsa o suposto demônio do jovem. Então, nós observamos aí mais um relato claro aonde Jesus, né, age de maneira nervosa, de maneira rude, né? Ele foi uma pessoa que agiu de maneira irritada, né? E não demonstrou brandura, não demonstrou calma, pelo contrário, né? Ele demonstra ali que ele já não estava suportando mais aquelas pessoas, que ele já não estava aguentando ficar com elas, né? E por isso agiu de maneira grosseira, como você pode perceber aí nesse relato. Uma outra passagem bíblica que mostra claramente um Jesus irado, descontrolado, né? Um Jesus nervoso, são aquelas passagens onde Jesus, dentro do templo, em Jerusalém, ele expulsa dali os cambistas, né? E ele chega lá com cordas e começa a chicotear e começa a derrubar a mesa, jogar a mesa para cima, e fez um maior escarcéu ali dentro do templo, porque supostamente, segundo ele, os cambistas ali estavam explorando as pessoas que vinham, né, cobrando impostos muito altos dessas pessoas. Mas nós vamos analisar profundamente esses relatos e vamos perceber que essa reação de Jesus, ela foi uma reação realmente descontrolada. Não era necessário ele agir dessa forma, né? Antes de mais nada, para entendermos a situação por um ângulo maior, algumas ressalvas aí se fazem necessárias. Primeiro, se você observar em Mateus 17, 24, no tempo de Jesus, o imposto anual, ali que era cobrado no templo, era de 2 dracmas. Você pode ver em Mateus 17, 24, fala claramente que eram 2 dracmas. Uma vez que judeus de terras muito espalhadas, né, vinham a Jerusalém para celebrar a Páscoa e pagavam esse imposto na ocasião, que era a lei ali, tinha que pagar esse imposto, talvez fosse necessário o serviço dos cambistas, né, o serviço dos cambistas, porque ali eles trocavam moedas estrangeiras em um dinheiro aceitável para o pagamento do imposto do templo, né? Esse dinheiro ali era usado para comprar os animais sacrificiais e outros itens necessários, né? De acordo com a Mixena, se você olhar ali em Shecalim 1:3, no dia 15 de Adar, ou cerca de um mês antes da Páscoa, os cambistas montavam seus negócios nas províncias. Mas no dia 25 de Adar, quer dizer, 10 dias depois, quando os judeus e os prosélitos de muitas outras terras começavam a chegar a Jerusalém, os cambistas se estabeleciam na área do templo. Eles entravam ali dentro, né? Então, o primeiro relato que mostra esse confronto de Jesus com os cambistas está no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 a 16. Então, você pode acompanhar aí na sua própria Bíblia o relato, né, que diz claramente assim:
João, capítulo 2, versículo 13 a 16. Diz: aproximaram então a Páscoa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. E ele achou no templo os que vendiam gado, ovelhas e pombas e os corretores de dinheiro nos seus assentos. Assim, depois de fazer um chicote de cordas, expulsou do templo a todos com as ovelhas e gado, e derramou as moedas dos cambistas, e derrubou suas mesas, e ele disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, parai de fazer da casa de meu pai uma casa de comércio. Então, veja bem, né, a confusão que aconteceu ali, né? Jesus chega, como você pode notar na sua própria Bíblia, fazer um chicote, quer dizer, que ele estava realmente enfurecido, né? E ele começa a expulsar os cambistas, espantar os animais, o gado, as ovelhas, derrubar as mesas, né? Fez ali um maior escarcéu. As pessoas ali, com certeza, ficaram sem entender aquela ação descontrolada de Jesus, né? Se você estivesse ali e observasse essa situação, com certeza também ficaria um pouco assustado. Mas a Bíblia também, no Evangelho de Marcos, relata também algo parecido, né? Ele relata uma ocasião que Jesus também agiu de maneira furiosa com aqueles cambistas ali do templo. É Marcos capítulo 11, versículo de 15 a 17. Né? Ali diz: chegaram então a Jerusalém, ele entrou no templo, principiou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as bancas dos que vendiam pombas. Não deixou ninguém carregar qualquer utensílio através do templo. Mas ensinava e dizia: não está escrito, minha casa será chamada de casa de oração para todas as nações? Mas vós fizestes dela um covil de salteadores. Quer dizer, chamou eles claramente de ladrões, né? Jesus justifica sua agressão aos cambistas, dizendo que, na verdade, eles eram salteadores, quer dizer, ladrões, né? No português, correto. No português, claro, né? Ladrões que extorquiam os judeus, cobrando preços exorbitantes em suas taxas. Ao se depararem com esse relato, normalmente os religiosos, os cristãos que leem a Bíblia, tentam justificar, dizendo que Jesus agiu corretamente, porque aquelas pessoas eram salteadores, eram ladrões, exploravam o povo, né? Ficavam cobrando preços exorbitantes, e que ele deveria agir dessa maneira mesmo. Mas será que isso é verdade? Será que Jesus agiu da melhor maneira? Será que era necessário ele agir desta forma? Bem, nós vamos ver aqui um exemplo, né? E um outro exemplo que está na Mixana, que trata de um assunto semelhante, né? Lá contam de uma época em que o preço de 2 pombos chegou a ser de 1 denar. Isso está na Mixana, que é o livro dos judeus. E lá conta isso, que uma certa ocasião o preço de 2 pombos era 1 denar de ouro, que corresponde a 25 denários de prata. E devido a esse preço exorbitante, né, Simeão, que era filho de Gamaliel, ele chegou e declarou: santo templo, não suportarei ver passar a noite sem custar apenas 1 denar de prata. Segundo o relato da Mixana, nesse mesmo dia o preço foi drasticamente reduzido. Se você quiser confirmar, na Mixana, Keritot, capítulo 1, versículo 17, da tradução para o inglês de H. Denby. Você observou? O valor na época que esse homem, que é citado na Mixana, Simeão, protestou contra o preço, né, era de 25 denários de prata. Esse valor era bem maior do que quando Jesus agrediu os cambistas, porque segundo a Bíblia era 2 dracmas de prata. Então veja que o preço que os cambistas cobravam em outras ocasiões chegou a ser muito maior, mas muito mesmo, né?
Você vê, na época que esse judeu Simeão protestou, era 25 denários de prata. E Jesus foi se revoltar com 2 dracmas de prata apenas. E você observou a maneira de protestar de um e de outro? No caso, Simeão fez uma reclamação verbal apenas. Já Jesus fez um chicote de cordas para ameaçar e agredir os cambistas. Derrubou suas mesas e os expulsou do templo. Você notou também o resultado, como foi muito diferente? O resultado do protesto pacífico de Simeão, diferentemente do protesto agressivo de Jesus, o protesto pacífico de Simeão deu resultado, porque no caso de Simeão, no mesmo dia, segundo a Mixna, o preço foi drasticamente reduzido. Já no caso de Jesus, não adiantou nada, ele fez esse escarcel todo, derrubou, agrediu, né, fez aquele estardalhaço, e passou o tempo, os preços continuaram sendo os mesmos. Então, você aí, qual dos dois você acha que agiu de maneira correta? Mostrando autodomínio, mostrando calma, mostrando razoabilidade. Você acha que foi a atitude pacífica de Simeão ou a atitude, o protesto agressivo de Jesus? E na sua opinião, qual dos dois produziu melhores resultados? Não precisa nem falar, né? A própria Mixna fala que o protesto pacífico de Simeão, né, no mesmo dia, o preço caiu drasticamente. Já no caso de Jesus, né, continuou o mesmo preço, não mudou nada. Né? Ele fez aquela bagunça toda, passou aquele dia, no outro dia eles voltaram e continuaram trabalhando do mesmo jeito. Né? Aquilo foi só uma confusão, uma atitude descontrolada, né, agressiva, e que no fim não resultou que os preços abaixassem. Tem um livro que chama Vendilhões do Templo. É um livro interessantíssimo, onde o escritor, baseado nesses relatos, começa a narrar a história de um desses cambistas que ali negociava no templo e as reações dele diante dessa atitude, né, essa atitude descontrolada de Jesus. E como que aquilo afetou a vida, né, desse comerciante. O livro narra do ponto de vista dos comerciantes. Né? Então, é muito interessante para você ver justamente esse contraste e como essa atitude de Jesus foi totalmente desnecessária, descontrolada e não teve efeito algum. Muito diferente da atitude de Simeão, que está registrado na Mixna, que realmente foi um protesto pacífico, apenas uma admoestação verbal e que deu resultados, né? Pois o preço caiu drasticamente. Então vemos mais uma passagem bíblica onde Jesus, né, se mostra totalmente descontrolado, raivoso, irado, né, tomando atitudes intempestivas, né, e que no final não resolver nada a situação ali em questão. Existem diversos outros relatos na Bíblia que mostram um Jesus nervoso, irritado, com raiva, né, descontrolado. Mas algumas versões, numa tentativa de maquiar esses sentimentos de Jesus, elas traduzem uma palavra mais suave, né, para a palavra irado. Né? Em vez de colocar que Jesus ficou irado, né, irritado, com raiva, eles colocam a palavra indignado, né, que é uma palavra assim, que soa mais leve. Né? Então, é uma maneira de branquear um pouco essas reações, né, iradas, descontroladas de Jesus. Então, se você analisar no dicionário, são palavras que significam a mesma coisa, né? Mas indignação parece que tem um impacto assim, menor. Né? Então, tem vários textos assim, que ao invés de traduzir a palavra grega correta, né, colocar ali ira, raiva, irritação, eles põem indignação. Aí Jesus ficou indignado, para soar mais suave do que Jesus,
colocar que Jesus ficou irritado, né? Ficou com raiva, né? Há vários exemplos assim. Nós podemos ver, por exemplo, Marcos 3,5, quando Jesus olha com raiva para as pessoas na sinagoga. Se você olhar, né, nos manuscritos em grego, é usado uma palavra que denota a expressão raiva mesmo, né, das pessoas na sinagoga que esperavam ver ele curar um homem que estava com a mão seca, né? Mas a maioria das traduções em português, em vez de colocar irado ou raivoso, colocou indignado, né? Você pode olhar lá, Marcos 3,5. Provavelmente na sua versão da Bíblia, se você ler aí na sua casa, você vai encontrar assim, ó. E depois de olhar para eles ao redor com indignação, estando profundamente contristado, com a sensibilidade de seus corações, ele cura o homem, né? Então, eles puseram indignação, né? Sendo que a tradução exata seria irritação, com raiva, com ira, né? Marcos 10, 13 e 14 também mostra Jesus irritado, porque os seus discípulos não estavam permitindo que as pessoas trouxessem seus filhos para que ele as abençoasse. Então, nos manuscritos gregos, né, a palavra correta seria irritado, mas provavelmente na sua versão que você tem de sua casa, de Marcos 10, 13 e 14, lá vai falar assim: vendo isso, Jesus ficou indignado. Eles não colocam a palavra irritado ou com raiva, né? E se formos analisar aqui, eu posso citar vários relatos que os tradutores resolveram dar uma branqueada na situação para não mostrar um Jesus muito irritado, né, muito raivoso, né? Então eles trocam, usam palavras mais suaves, como eu citei esses dois exemplos. A maioria dos religiosos, quando são contestados por esses relatos, elas tentam justificar, né? Ah, mas não tem problema, né? O que tem Jesus uma vez ou outra ficar irritado, ficar nervoso, ficar descontrolado, às vezes até grosseiro, rude, agressivo? O que tem, né? A grande maioria dos relatos mostra Jesus compassivo, bondoso, calmo, controlado, sempre dizendo palavras de amor, de misericórdia, contando ilustrações, parábolas, que sempre tinham lições a nos ensinar, né? Então, eles tentam justificar os religiosos dessa forma. Realmente, com certeza, a maioria dos relatos transmite uma mensagem positiva sobre Jesus e não negativa, né? E com certeza não há problema algum em Jesus, vez por outra, se descontrolar, né? Isso é normal de um ser humano. Ainda mais eu, que sou um historiador, que considero que se Jesus existiu, foi uma pessoa comum, uma pessoa normal, e não o Filho de Deus encarnado, então, obviamente, mais do que normal que se descontrole, né? Isso é normal do ser humano. A questão não é essa. A questão que eu quero destacar aqui é a maneira equivocada que alguns religiosos tentam mostrar Jesus. Uma pessoa perfeita, né? Que jamais se descontrola, que jamais se irrita, que jamais fica nervoso, que nunca fica irado, rude ou agressivo. Os religiosos gostam de mostrar isso, de que Jesus estava no pleno comando da situação, né, calmo, compassivo. E não é bem assim, né? Como vocês puderam ver, nós mostramos aqui alguns trechos que mostram Jesus com sentimentos normais de qualquer ser humano, né? Em muitos momentos até sentimentos de angústia, de ira, né? De raiva, né? E em outros momentos ele mostra sentimentos nobres, altruístas, né? Quer ver um exemplo interessante sobre isso? É o relato de Marcos 14, 32 a 42, né? Aonde você pode acompanhar o relato na sua Bíblia aí, Marcos, capítulo 14, versículo 32 a 42, que descreve os momentos que antecederam a prisão de Jesus, ali no jardim de Getsemane, né? Então ele fica ali numa angústia, né? Ele fica angustiado, né? Se você observar o relato, você vai ver que ele está com medo e pede a Deus que afaste dele aquele destino, né? A famosa expressão: Pai, afasta de mim esse cálice, né? Quer dizer, aquilo que estaria por vir, né? Aquela morte horrível, né? que o aguardava, né? Até o relato paralelo de Lucas 22, 44 chega a dar um detalhe interessante que mostra a profunda
agonia que Jesus estava ali naquela situação. Em Lucas 22:44, mostra um detalhe que Jesus ele chega a suar gotas de sangue. Porque lá diz assim, mas ficando em agonia, continuava a orar mais seriamente. E seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo no chão. Então, esse relato paralelo de Lucas, que conta a mesma história lá de Marcos, no jardim, a angústia de Jesus no jardim, ele mostra claramente que Jesus ficou tão angustiado que ele chegou a suar gotas de sangue, de tamanha angústia, tamanho desespero que ele estava. Os relatos aí não deixam dúvidas. Jesus estava realmente com muito medo, ele estava desesperado, querendo fugir daquela sina, querendo fugir do que o aguardava ali, aquela morte horrível. Então, é mais um relato que mostra como Jesus era uma pessoa, um ser humano, como qualquer outro, um ser humano que fica angustiado, fica nervoso, e como eu mostrei outros exemplos aqui, fica com raiva, fica agressivo, às vezes responde às pessoas de maneira rude, às vezes responde às pessoas de maneira grosseira, e isso é totalmente normal para um ser humano, um ser humano como eu, como você. Agora, o problema é que os religiosos querem passar com Jesus a própria encarnação de Deus, um ser divino. Então eles tentam de todas as formas esconder essas passagens e tentar mostrar um Jesus perfeito, um Jesus que não erra de forma alguma, que não se descontrola, que não fica nervoso, que não fica angustiado, que não fica com medo. Então, essa maneira de encarar Jesus, da parte de muitos religiosos, é uma maneira totalmente equivocada, e que passa uma impressão totalmente errada de Jesus. Mas aí entra aquelas questões das religiões, ensinar que Jesus era o próprio Deus, todo-poderoso, encarnado, e que ele não poderia ficar tão desesperado assim, Então, porque senão fica uma situação muito contraditória, Se Deus era o próprio, se Jesus era o próprio Deus encarnado, por que ficar tão desesperado assim? Para quem, afinal, ele orava com tanto fervor, igual nós vimos esses relatos aí de Jesus lá no jardim de Getsêmani, orar com tanta angústia, que chegou a suar gotas de sangue, tamanho o medo que ele estava ali diante daquela situação. Então, os religiosos mesmo vão se contradizendo, as suas crenças vão criando contradições ainda maiores. Quem, afinal, ressuscitou Jesus dos mortos, se Jesus fosse o próprio Deus encarnado? Será que todos esses acontecimentos foram uma encenação teatral feita por Deus? Ele fingiu que estava morto, mas no fim não estava morto? Se for assim, então Deus realmente é um excelente ator, e todos nós fomos enganados. Será que é assim que você pensa? Ou você acha que a doutrina da Santíssima Trindade esclarece satisfatoriamente esta questão? Porque várias religiões criaram essa doutrina para tentar remendar essas contradições gritantes que a gente vê na Bíblia. Não, mas ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, são três, mas ao mesmo tempo um. E as pessoas, a maioria das pessoas não entende nada, Eles tentam explicar essas contradições enormes com explicações complicadíssimas, explicações totalmente sem fundamento, mas que a maioria dos religiosos aceitam, isso é um mistério, isso aí é difícil de entender, Deus é uma pessoa difícil da gente entender, a complexidade de Deus, e ficam se apegando nisso aí, Agora, independente se você acha que a doutrina da Trindade consegue resolver essas contradições, essas incoerências, independente disso, a questão é que uma coisa é certa: esses debates teológicos sobre a essência ou a natureza de Jesus têm se arrastado por milênios. Milhões de pessoas mataram e morreram por causa disso. E continuam até hoje se matando e se hostilizando por causa de questões semelhantes a esta.
Mas isso aí é uma questão que, infelizmente, né, nós temos que lidar com isso. Né? As religiões, com as suas disputas teológicas, né, causaram tantas mortes, tantas guerras, tantas violências, tanta desgraça na humanidade, né, que se a gente for colocar numa balança o que as religiões já fizeram de bem e de mal, né, com certeza as coisas ruins se destacam muito mais, né, tiveram um peso muito maior. Então, eu, como historiador, né, eu deixo bem claro para todas as pessoas que eu sou uma pessoa que eu não tenho religião alguma. Né? Para mim, todas as religiões são manifestações do ser humano, né? São criações humanas. São homens que tentam criar certas teorias, certas teologias e atraem para si ali algumas pessoas que gostam daquela explicação que ele deu e ali ele começa a criar uma religião. Aí, de repente, um ali fica descontente, né? Cria uma outra explicação e cria outro ramo religioso. E assim vai, né? E também, a religião nada mais é também do que um fenômeno cultural, né, de cada país, de cada região. Né? Se você for lá na China, na Índia, a gente já vê outro estilo de religião, outra maneira de encarar o divino. Né? Então, eu encaro muitas religiões como manifestações culturais. Né? Cada país tem uma maneira, né? Assim como tem as músicas, o folclore, as histórias, tem também as histórias religiosas. Cada região tem a sua, né? Tem a sua maneira, né, de interpretar o divino. Mas a questão é que aqui no mundo que nós vivemos, na região, né, que nós vivemos aqui, nas Américas, o conceito judaico-cristão é o mais forte, né, pois fomos colonizados por um país muito católico, que é Portugal, e aqui em volta também pela Espanha, que o catolicismo era muito forte, os jesuítas já vieram catequizando tudo, convertendo todo mundo, índio. Então, tudo isso, né, nos levou a ter essa cultura, né, do cristianismo. E as pessoas, infelizmente, né, passaram a ter esse conceito totalmente equivocado sobre esse personagem tão importante que é Jesus, né, mas que, infelizmente, as pessoas encaram de uma maneira totalmente errada, né, e vivem suas vidas baseado nessa crença. Bem, esse era o assunto que nós iríamos analisar hoje. Se você gostou, não esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo. Eu vou falar novamente porque isso é muito importante, né? Quanto mais vocês darem o joinha aí, darem o like, o nosso vídeo vai ter, né, uma visão maior, né? Vai ser mais ampla a divulgação, mais pessoas vão assistir. Né? E isso é muito importante para nós, né? Você se inscrever também é muito importante, comentar aí, né? Compartilhar com as pessoas e acionar o sininho de notificações, né? Porque assim que a gente fizer um vídeo novo, toda semana a gente faz, né? Você será notificado. E se você quiser saber mais sobre esses assuntos, tudo que eu falo é baseado no meu livro, A Bíblia sob Escrutínio. Como eu já falei no início do vídeo, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo os links onde você pode adquirir meu livro. Então, se você quiser aprofundar mais, né, os links estão aí para que você possa adquirir meu livro. E se você quiser assistir os outros vídeos, né, que nós já estamos chegando aí a 30 vídeos. Então, esse agora, se não me engano, é o 30º vídeo. Então é muita coisa, nós já explicamos sobre muita coisa. Então eu vou deixar aí os links na descrição para que você possa assistir, se você não assistiu ainda, para que você possa assistir os outros vídeos. Né? No mais, eu desejo uma boa semana a todos e até o nosso próximo vídeo.